canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho, tá entrando no ar mais um pós-jogo do Dieguinho, do gigantesco, do enorme, da Colina 2, nosso eterno freguês 0. Como é bom bater no Fluminense, meu amigo, que dia dos pais o Vascaíno vai ter amanhã. Abrimos 7 pontos aí da zona de rebaixamento, matamos uma arrancada que o Fluminense vinha tendo, estamos nas quartas de final da Copa do Brasil e para aquele torcedor pessimista, vou uma boa notícia para você agora. Você que estava reclamando aí que o Vasco vinha de alguns jogos sem vencer, tá bom para você agora? A gente está a 4 jogos sem perder, 2 empates, um pela Copa do Brasil e um pelo Brasileiro contra o Red Bull Bragantino, 2 vitórias, um pelo Brasileiro, um pela Copa do Brasil contra Fluminense e Atlético Goianiense. Então estamos embalando de novo no campeonato, tem um jogo agora só no próximo domingo, semana cheia e confronto direto com o Criciúma fora de casa. Dá para devolver aquela porrada que a gente tomou em São Januário ainda na época do Ramon Dias e, em caso de vitória, galgar alguma coisinha mais acima aí na tabela, tá bom? Então tem muita coisa pra gente falar, gostei muito da partida do Vasco, vou pedir para vocês deixarem o dedo no like já no começo do vídeo que me ajuda bastante, e quem estiver chegando pela primeira vez aqui no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações, porque nós gravamos de 2 em 3 vídeos todo dia aqui no canal. Aproveitando que amanhã tem Dia dos Pais e você tá feliz e tá animado com a vitória do Vascão, corre lá na Golcase, tá? Olha que copo térmico espetacular. Esses copos térmicos aqui custavam R$ 169, estão a partir de R$ 99,90. Esse aqui é disparado a estampa que mais está vendendo recentemente. Essa aqui é minha xodozinha, essa branca aqui. Lembrando que você consegue comprar também com o modelo de uniforme número 2. Vai ter uma linhazinha vermelha em volta da cruz de malta. E aqui você consegue personalizar. Se você quiser botar 10 Payet, 11 Coutinho, 99 Verratti, ou um número aleatório com o seu nome, você consegue personalizar também, tá? Não são só essas duas estampas aí de copo térmico, tem muita coisa lá, dá uma olhada lá, tem mais de 10 copos aqui. Olha também a garrafa térmica aí, espetacular. Lembrando que se você usar o nosso cupom que tá passando aí na tela, vocês ganham aí um descontinho extra no carrinho. Quem for nas capinhas de celulares comprando 2, vocês levam 4. Essa aqui é alusiva ao Dia dos Pais, ó. O nome do meu pai, meu nome aqui nas costas, como se fosse eu e meu pai, né, na minha infância vendo um jogo aí no Maracanã. Tem muita coisa legal, tá? Dá uma olhadinha lá no site da Golcase, ó, uniforme número 1, uniforme número 2, e com certeza vocês vão gostar, beleza? Golcase, parceira do canal Futebolaço, mas não esqueça de usar o nosso cupom GOVASCO para vocês ganharem aí um desconto extra no carrinho, e quem comprar 2 capinhas de celular leva 4. Dependendo do tamanho do teu pedido, tu ainda ganha frete grátis, beleza? Dito isso, galera, vamos aí à partida e primeiro vamos falar da escalação. E quem assistiu o meu pré-jogo antes da bola rolar, eu gabaritei. Falei, ó, não acredito na escalação do Globoesporte.com. Acho que o Vitor Luiz vai jogar e o Piton não. E Payet de 10, sai o Esforza, 2 volantes atrás dele, o Moura Cocão. E o David ganhou oportunidade na equipe. Vira o pré-jogo, eu gabaritei. Pai entende um cadinho do riscado, né? Para mim era muito claro que isso ia acontecer e fez muito bem o Paiva, e inclusive eu disse que essa seria a minha escalação mesmo, porque o Payet, para mim, ele tem que estar no centro do campo e tendo opções para ele o tempo inteiro. Verratti à frente, 2 pontas ao lado. É bem verdade que o desenho inicial era esse, mas não foi bem assim que o Payet se posicionou durante toda a partida, assim como o Adson. Eles tinham liberdade para se movimentar. Como o Payet, a maior parte da carreira dele, atuou de ponta esquerda, ele se sente confortável jogando por ali. Várias vezes no decorrer do jogo, ele cai um pouco para aquele lado esquerdo. Mas o que me chamou a atenção não foi nessa movimentação do Payet, abrindo um pouquinho, que é algo que ele gosta. Lembrando que o ponta esquerda da equipe hoje era o David, tá? Então era uma movimentação mesmo e não iniciar o jogo na esquerda e sair para algum outro local. Mas o que me chamou a atenção foi como o Adson descia muito da ponta direita para o meio. Às vezes, Carlos, barulho aí. Às vezes o próprio Payet e o Adson encostando juntos
para poder jogar. Então você via a liberdade do Payet e do Adson, que era o ponta direita, de se movimentar mais para jogar. Já o David mais fixo mesmo ali na ponta esquerda. Tá bom? Queria aqui aproveitar já para falar da primeira etapa. O Vasco foi superior ao Fluminense durante o primeiro tempo. O placar foi justo. Só tem um detalhe que chama atenção, e a gente vive a geração SofaScore, que para mim me irrita um pouquinho, porque tudo agora é número. Os números são importantes, mas assim como um texto fora de contexto ele é princípio para heresia, um número solto, sem um contexto e um embasamento, não serve de nada. A primeira etapa, o Fluminense teve 58% de posse de bola, o Vasco 42%. O Fluminense finalizou 6 vezes no gol e o Vasco 3. Quem olha o número frio, sem ver o jogo, vai falar, pô, o Fluminense jogou melhor, finalizou o dobro, teve mais a posse de bola. Mas isso foi, essa seria uma análise mentirosa, tá? O Vasco controlou a partida, foi superior ao Fluminense. O Fluminense finalizou muito de fora da área. 2 das finalizações do Fluminense foram em faltas e faltas sem perigo. Uma o Léo Jardim encaixou com tranquilidade, a outra o Aras bateu a falta lá em São Januário. Então você olha os números assim frio para quem não viu o jogo e vai achar que o Fluminense foi melhor e não foi, tá? Vou até adiantando, já pulando para o segundo tempo, o Fluminense foi superior ao Vasco durante os 90 minutos, mais ou menos 15 minutos, até sair o gol do 2-0 do Vitor Luiz na segunda etapa. O Fluminense volta melhor do intervalo e é superior àqueles 15 minutos. O Vasco faz o gol e controla o jogo à sua maneira. O Fluminense tendo mais a bola, perdia, né, vindo para cima meio atabalhoado, mas o Vasco controlando a partida sem sofrer e estando até mais próximo do terceiro gol do que o Fluminense de diminuir a partida. Tá? Voltando para a primeira etapa, o Vasco faz um gol com 25 minutos, num lance que cabe muita discussão. E uma coisa que me irrita um pouquinho é que a regra do jogo muda o tempo inteiro. Eu, por exemplo, assim que sai o gol, eu falei, vai anular. Ih, certeza, vai anular. A bola pega muito no braço do Léo. Porque eu lembro que em lances de ataque, quando a bola pega na mão do time que está atacando, o gol é anulado, né? Ele só discute a intenção se a mão pegar no defensor. No atacante normalmente para. Sendo que tem uma recomendação de um tempo para cá, e isso muda e vai deixando a gente confuso, que essa interpretação que eu falei para vocês, o jogador de ataque, independente de intenção ou não, o gol tem que ser anulado se a bola pega na mão dele, mas se for ele o jogador que finaliza a jogada. A bola pega na mão do Léo. O Léo não teve intenção alguma. O lance foi muito perto. O Inácio resvala na cabeça. O Léo está próximo. De fato, o Léo está com o braço aberto, mas não daria tempo de recuar. O Léo teve intenção de colocar aquela mão na bola? Não. Aí o VAR chamou o Daronco para poder olhar o lance do Verratti. E aí me irrita um pouquinho, é o seguinte... Eu confesso, vocês sabem que eu sou muito justo com questões de arbitragem. Várias vezes eu acho que o Vasco é beneficiado e eu chego aqui e falo. Assim como também quando eu acho que o Vasco é prejudicado, eu falo. Eu mais reclamo do Vasco ser prejudicado do que beneficiado. Mas quando o Vasco é beneficiado, eu falo aqui, ó. A gente tem que ser justo e falar hoje, porque no dia que meterem a mão na gente, a gente pode ter vergonha na cara e cobrar. Porque o que mais tem é gente oportunista. O clube é beneficiado, o nego finge que não vê. O dia que é prejudicado, nossa, grita, faz um salseiro do cacete. E eu, sendo bem sincero, mantendo a minha linha editorial aqui do canal, as imagens da transmissão são completamente inconclusivas quanto ao Verratti. Para mim, eu tenho a impressão algumas vezes que a bola pega, né, lá nos Países Baixos do Verratti. Tem câmera que eu tenho uma impressão que a bola resvala na mão dele, desculpa. Tem um ângulo que eu acho que a bola pegou na barriga, porque ele faz um movimento assim com o braço, mas parece que a bola pega na barriga ou ali no órgão masculino dele. E aí ele mexe um pouco o braço para baixo assim e finaliza. Dependendo do ângulo, você acha que a bola amortece na mão para finalizar. Para mim, a discussão maior de fato é o braço do Léo.
mas pela interpretação da regra, como não é ele que finaliza a jogada, a bola resvala nele e sobra para outro jogador, e ele não teve a intenção, a jogada é legal, tá? A primeira etapa acaba com o Vasco vencendo por 1-0, o Vasco finaliza com 6 e com 8, o Fluminense tem até um ali com 17, com 20, depois 33 e 50, mas tudo jogadas sem perigo. O Alexander finaliza uma bola de fora fraca, o Léo Jardim encaixa, com 17 o Keno. A jogada é até bonita, porém ele finaliza mal. Perde uma bola, gera um contra-ataque, o Keno tabela com o Ganso, ele dá uma bicudinha na bola, a bola vai para fora. A finalização foi ruim, mas a jogada em si levou perigo. O Keno também tem uma outra finalização cruzada com 20 minutos, o Guaras bate uma falta com 33 e o Ganso uma com 50. Ambas faltas sem perigo algum. Uma o Jardim encaixou com tranquilidade, a outra foi isolada. O Vasco foi melhor e eu preciso já falar individualmente de algumas peças, tá? Gostei demais da movimentação do Adson. O Adson tá assim, adaptado já ao futebol brasileiro, fisicamente está voando. Esse moleque é muito talentoso, cara. A facilidade que ele tem para mudar de direção, seja driblando para um lado ou para o outro, ou girando em cima do próprio corpo dele, ele dificilmente toma decisão errada. Hoje até aconteceu algumas vezes, mas estou muito satisfeito e feliz com as partidas que o Adson vem fazendo. Inclusive nas movimentações que o Paiva faz no segundo tempo, ele posiciona ele como camisa 10 e depois empurra o Emerson Rodrigues e o David para fazer as pontas. Ele tem essa característica de um 10 tipo Juninho Paulista, que é aquele cara que arma jogo, mas é um cara que conduz muito a bola, tem muito drible, 1 contra 1. Mal comparando, o Juninho Paulista foi um jogador de uma prateleira superior ao Adson, mas me lembra um pouquinho nessa questão de ser um meia habilidoso, mas com construção, com capacidade de construir jogo. E eu vou precisar falar de um jogador que é muito bom, cara, você ter personalidade e pensar as coisas com a sua cabeça. O Léo pode fazer a pior partida do planeta, eu tenho a minha opinião formada. O Léo nunca foi, e na minha cabeça o Léo nunca vai ser um jogador ruim. O Léo tem um problema grave, e eu falei isso nesses jogos que ele falhou. Ele tem um problema de desatenção, que eu brinco com a história do disjuntor. Parece que durante o jogo o disjuntor dele desarma e ele comete uma merda. Olha a partida que o Léo fez hoje. Algumas vezes o Vasco apertado, a bola chegava no Léo Pelé, ele pum, fazia a fatiada e clareava o jogo. Teve uma inversão de bola dele pro Payet, o Payet devolve nele meio apertado, o time do Fluminense vai apertar, ele pum, faz o lançamento de volta no Payet. Tem uma virada de bola do Léo no Adson, o Adson domina a bola no peito 2 vezes, faz mais uma embaixada, ele dá a bola no Payet, o Payet vai devolver de letra, acho que pro Adson, a bola bate na zaga, volta, e aí algum jogador finaliza, o David. A bola desvia e cai na rede por cima. Quem começa a jogada lá atrás é o Léo. E além dessas invertidas de bola, o Léo, no segundo tempo, tem uma jogada de perigo do Fluminense, ele antecipa lá em cima, rouba a bola e puxa o contra-ataque pro Vasco. O Léo fez uma partida hoje impecável. E eu preciso falar também do Maicon. O Maicon é substituído aos 14 minutos e o Maicon vinha também fazendo um grande jogo. Na cabeça, o Maicon beira a perfeição. Ele é pesado, ele tem alguma deficiência ou outra no jogo dele, normal, não existe jogador perfeito. Mas o Maicon, na cabeça, ele beira a perfeição. Dificilmente ele perde um duelo aéreo. Só o que eu gostaria é que o Maicon aproveitasse essa dominância dele no jogo aéreo no ataque. O Maicon é um jogador que faz poucos gols, apesar de ter feito gol já nessa temporada com a camisa do Vasco. Então a dupla de zaga muito bem, e aí sendo justo, o Paulo Henrique, que teve no Futebolaço Podcast na segunda-feira, não fez um bom jogo hoje. Além de me parecer um pouco nervoso, meio afobado e cometendo muitos erros técnicos na partida de hoje, tomou a canseira danada do Keno na primeira etapa. Não gostei do jogo do Paulo Henrique. Tem uma jogada no segundo tempo que o Ryan faz uma jogada linda. Eu vou falar de Ryan também no segundo tempo. Ele arranca, sai arrastando todo mundo. Ele rola a bola no PH.
O PH tinha o Souza entrando para finalizar, tinha um outro jogador abrindo na esquerda, ele corta para dentro, tenta lembrar o jogo do Botafogo, né? E vai tentar dar um balaço de esquerda, ele chuta a bola de forma bem constrangedora até, né? Foi uma finalização muito feia, e o Souza chegando de frente, pedindo a bola para chutar, e ele acabou dando uma quebrada. Não gostei hoje do jogo do PH, e o Vitor Luiz, esse sim, bela partida. O Vitor Luiz deu uma assistência para o gol do GB no jogo do Red Bull Bragantino e fez um bom jogo. Quanto ao Atlético Goianiense, ele entra na vaga do Piton, ele literalmente dá um gol ao Vasco. Não lembro quem perde a bola, cara, ele vem correndo de muito longe. É o JP. O JP vai tentar virar uma bola e gera um contra-ataque bizonho para o Red Bull. E ele, muito longe da jogada, ele acredita até o final. Ele vem correndo, vem correndo, vem correndo. A jogada abre, o jogador do Red Bull vai rolar a bola para trás. Ele chega na hora certinha de carrinho, toca a bola, o Léo Jardim até pega a bola e salva o Vasco. Ali seria um empate, o jogo ia para os pênaltis, porque já era 40 e todos ali do segundo tempo. E hoje faz um gol, além do gol teve bem na partida, marcou bem, chegou à frente algumas vezes. Eu posso falar com tranquilidade que o melhor setor do Vasco em termos de opção e de peças é a lateral esquerda. A gente tem 3 bons laterais esquerdos: Vitor Luiz, Piton e Leandrinho, não na ordem necessariamente, só falei o nome dos 3 jogadores aqui, e o Vitor Luiz foi premiado com gol. Inclusive o Vasco no segundo tempo finaliza a primeira bola com 16, depois vai finalizar só com 49, e ainda assim foi dominante o segundo tempo praticamente inteiro. No final ali do segundo tempo, um pedaço até interessante, o Vasco inclusive aplica, ou melhor, a torcida do Vasco aplica um senhor olé, e várias vezes o time tocando, e olé. Inclusive numa dessas toqueiras aí, o Vasco ainda quase consegue fazer o gol, tá? Muito bem o time do Vasco hoje. Lembra do que eu falei para vocês sobre a escalação do Paiva no jogo anterior? É até contraditório, né? Na minha opinião, erra o Paiva em botar 3 volantes e oportunizar o Sforza. A entrada do Sforza matou o Hugo Moura e o Matheus Carvalho ao mesmo tempo. O Sforza foi um dos melhores jogadores em campo. Como é que eu falo que a entrada do Sforza atrapalha o time se o cara jogou muito bem e foi um dos melhores em campo? Porque com a entrada do Sforza de primeiro volante, ele empurrou o Matheus Carvalho para andar uma casinha e jogar mais avançado como volante pela esquerda, e o Hugo Moura saltar uma casinha e jogar como volante pela direita. Vocês viram a diferença que é Hugo Moura e Matheus Carvalho jogando um ao lado do outro, alinhado e na frente da zaga, e não mais adiantado numa segunda linha, empurrado para o lado e tendo mais obrigação de construir e gerar jogo. Hoje, tanto o Hugo Moura como o Matheus Carvalho, defensivamente, fizeram uma partida impecável. Eles jogam numa zona do campo mais próxima ao gol, com a primeira função de destruir, e quando eles conseguem recuperar essa bola, eles têm o Paê à frente, eles têm os laterais ao lado e o ponta um pouco mais aberto. Aqui, o lateral esquerdo, quando passa também, você tem muitas opções. E tanto o Hugo Moura como o Matheus Carvalho têm essa condição de carregar essa bola vindo de trás. Quando eles recebem mais à frente, sem espaço, eles não têm a característica do 1-2 ou do drible. Então, a formação do 4-2-3-1, na minha opinião, é o mais acertado para o que a gente hoje tem de elenco. E a gente tem um probleminha que o time, quando ele passa um momento de oscilação e tem uma queda, a gente já começa a achar que nada presta e quer mexer tudo. O Vasco veio passar uma sequência de jogos agora sem vencer, justamente quando o time começa a apresentar alguns jogos ruins e o Paiva vai mexer o esquema. Ele volta para o esquema que estava dando certo e o Vasco vence bem um grande adversário, que era hoje a equipe do Fluminense. Tá bom? Até expliquei já o porquê do que eu gosto dessa formação. Ela fica boa para todo mundo. O Adson fica bem na dele ali na direita, o Hugo Moura e o Matheus Carvalho são potencializados por esse esquema. O Paê tem opções à frente, aos lados e até para trás dele, com o Hugo Moura e o Cocão, se ele quiser recuar a jogada. Então fica bom para todo mundo. O Vasco tem um problema. Nessa formação, nós não temos um ponta esquerda confiável.
Gostei muito da entrada do Emerson Rodrigues hoje, pegando a bola, indo para cima, não sentindo o jogo, brigando na hora ali de dividir e recompor, mas não é o cara que eu falo, não, bota o Emerson Rodrigues que ele vai ser o cara, resolve o nosso problema. Não consigo ter essa opinião. O David oscila muito. Primeiro tempo o David fez algumas faltas bobas e é um jogador que toma cartão amarelo demais por essa mania de abrir o bração. Tem um lance meio polêmico com o Alexander ali. Você vê como o câmera às vezes te engana, né? Ele domina a bola e faz isso aqui. Ele nem abre o braço. Mas aí o Alexander vem meio distraído, ele bate com a cabeça no braço do David. No primeiro momento eu já estava achando que o David estava dando a cotovelada. Ele está bem marcado por esse tipo de lance. Teve alguns erros técnicos, mas pelo menos o David é um jogador que tenta fazer o time jogar, faz parede, consegue arrastar. Ele é limitado, vai errar um passe bobo aqui e acolá, mas das opções limitadas que o Vasco hoje tem no elenco, no meu time joga o David ou o Emerson. Começa com o David, se o Emerson for crescendo e melhorando nas partidas, eu posso pensar em colocá-lo. E aí, falando, né, da história da manteiguinha do pão cair para cima, que partida fez o JV, né, cara? O João Vitor, ele entra com 14 minutos e com 16 minutos ele faz uma jogadaça ali pro Vasco fazer o gol. O Vasco quase tinha feito o gol, né? A finalização sai, ou o cruzamento, não lembro agora, o Fábio pega a bola, o Fábio vai forçar uma bola no Ganso, o João Vitor ligado, antecipa, rouba a bola do Ganso, dá o tapa no fundo, cruza, o Verratti chega dando uma paulada pro azar do Verratti, a bola foi no meio do gol, o Fábio no reflexo faz uma grande defesa e a bola vem carambolando pro Vitor Luiz, que mete a cabeça na bola, a bola ainda quica, o Fábio toca nela, mas já dentro do gol. 2-0, o Vasco coloca o pé no freio e administra a partida. Bela vitória do Vasco, Fluminense com 15 minutos de fato ali incomodou um pouquinho, mas depois morreu na partida. Que siga assim, o Vasco numa sequência interessante. Hoje me preocupou duas questões, tomara que o Maicon não tenha tido uma lesão, lembrando que ele reclamou do incômodo na coxa já no jogo do Grêmio, ele ficou fora do próximo jogo do Vasco, contra o Atlético Goianiense lá em Goiânia, que foi o jogo de ida da Copa do Brasil. O Rojas até jogou e o Rojas toma uma bola nas costas, que sai o gol do 1-0 do Atlético Goianiense, e o Maicon depois retorna no Brasileiro. O Maicon de novo sai reclamando de dor na coxa. O Verratti também apresentou ali queixas de dores na coxa, inclusive fica no banco de reservas depois com gelo na parte posterior da coxa. Então vamos aguardar aí as próximas informações oficiais do clube para saber se teve lesão ou não, tá bom? Então é isso, vence o Vasco da Gama 2-0 com tranquilidade até, não foi nem uma partida que a gente sofreu, foi emocionante, meu Deus não, vitória protocolar como tem que ser. Então fica aí o agradecimento ao nosso cliente eterno, paga sempre direitinho, obrigado aí por ser sempre esse bom amigo, beleza? Então é isso, galera, assim eu vou encerrando com vocês o nosso pós-jogo e amanhã eu volto com a primeira edição. Pô, Diguinho, não tá gritando, fazendo festa igual maluco, ganhamos um clássico. Tô num hotel, galera, são 00:20 a hora que eu tô finalizando agora aqui a gravação, eu não posso ficar gritando no hotel aqui. Se eu tivesse em casa, com certeza eu teria atacado o terror aí no pós-jogo. Mas é isso, beleza? 1, 2, 3, Futebolaço, tamo junto, família. E amanhã eu volto com a nossa primeira edição. Tamo junto.